Estamos aqui no nosso estúdio, então, com a economista Cíntia Agostini. Nosso muito bom dia a você, Cíntia. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui com todos. Fazia algum tempinho que eu não vinha. Vinícius e eu conversamos diversas vezes. Prazer estar aqui com você, Lisandro. O prazer é nosso, né? Cíntia, nosso assunto até é bem complexo, né? Poderíamos, eu acho que 20 minutos, né? Seria muito pouco tempo para comentar sobre o que nós vamos falar aqui, sobre o saldo positivo de empregos na nossa região, devido a todo um histórico recente da economia brasileira, né? Mas então, vamos então comentar sobre isso, né? Nós fechamos o ano, então, a nossa região com saldo positivo de empregos. Você poderia... Vamos tentar nos explicar o que está acontecendo? E isso é muito bom, né? Claro. Explicações boas é bem interessante. Mas acho que vamos tentar fazer aí uma leitura um pouco mais ampla para depois chegar no Vale, Alessandro, que eu acho que vale a pena. Realmente, temos que começar de cima para baixo, isso, né? A primeira coisa é entender como é que se calcula o desemprego, porque tem algo a ser entendido aí. Vamos lá, a Cíntia está desempregada e aí ela recentemente foi demitida e ela está procurando emprego. E na hora que o IBGE, que é o instituto que o indicador que o governo federal usa e que a maior parte das instituições usa de taxa de desemprego, vai perguntar para ela, Cíntia, tu tá desempregada? Tô. Tá procurando emprego? Tô. Ela é considerada desempregada, tá? Por outro lado, eles vão lá no Lissandro e perguntam, Lissandro, tu tá desempregado? Tô. Tu tá procurando emprego? Não, não tô mais. Eu já procurei, não consigo, tô fazendo bico, tô trabalhando aí para conseguir me manter. Tu já não é mais considerado desempregado. Ah, tá. Isso aí. Então, assim, o que é considerado desempregado? Aquele que efetivamente está ainda procurando emprego, aquele que já, né, desistiu, porque daí está fazendo outra coisa, está trabalhando em outras coisas, está trabalhando informalmente, como a gente chama, ele já não é mais considerado desempregado. Então, hoje a gente está falando aí de mais de 12 milhões de pessoas no Brasil desocupadas, que dá uma taxa, e aí calculando essa taxa de desemprego que eu dizia agora, de quase 12%, 11,9%, mas sem contar todos estes outros desocupados ou ocupados informalmente, o que também é um problema para a economia brasileira. As pessoas não estão com um trabalho formal, seja ela como alguém que tem o seu empreendimento, né? Mas ou com carteira assinada, elas não estão contribuindo, e também lá na frente como vão conseguir pensar em um processo de aposentadoria, o que já é difícil hoje, imagina, se não contribuírem. Essa é a primeira coisa. Então nós temos que imaginar que a taxa de desemprego, ela pode ser, e se estima, uns 2% ou até 3% a mais, em função destes que estão fazendo outra coisa e não estão mais procurando um emprego. Fazia muitos anos que nós não tínhamos uma taxa de desemprego tão alta no Brasil. Nós vínhamos lá do início dos anos 2000 com taxas de 14%, 17% de desemprego, no momento mais crítico, e isso veio baixando, que lá em 2011, 12 até 13, nós tínhamos taxas de desemprego de países desenvolvidos, 4%, 5%, 6% de desemprego. Hoje quem mantém isso são alguns países no mundo, por exemplo o Japão, com taxas de 4% de desemprego. Ninguém mais. No melhor momento nós chegamos a isso. Foi naquele momento onde estava 2011, 12, 13, 11 e 12 muito forte, onde as nossas empresas, e aí as empresas no Brasil e aqui no Vale do Taquari, elas não conseguiam mão de obra, né? O salário valorizou, as pessoas optavam pelo trabalho que elas queriam. E aí o nosso ouvinte vai lembrar dessa época, porque muitos podem até ter se enquadrado nesse período. Estavam trabalhando num lugar, ofertaram uma vaga melhor, com um salário melhor, e trocaram de emprego nesse período. Por quê? Porque faltava mão de obra. Então estava todo mundo muito procurando. Nesse momento as empresas encontram todas as alternativas possíveis para conseguir continuar produzindo e aumentando a produção. Por quê? Porque a economia estava aquecida. Salários bons, valorizados, as pessoas trabalhando, uma taxa de desemprego bastante baixa, consumindo, quer dizer, estava girando e nós estávamos crescendo. E no mundo a crise já acontecia desde 2008. Nós estávamos fazendo o que a gente chama na economia de política anticíclica, né? Estimulando as pessoas a comprarem, a consumirem a produção.
Se nós lembrarmos um pouquinho, nós estamos falando de IPI dos automóveis que foram retirados, IPI dos eletrodomésticos que foram retirados, aumento do FIES, que é o financiamento público estudantil, aumento dos financiamentos e redução das taxas de juros para todos os tipos de financiamento, crédito para casas, né, Minha Casa Minha Vida e outros programas. Então, foi um momento que, enquanto os outros não cresciam e decresciam, nós estávamos crescendo a taxas de 3%, 4% ao ano. Mas isso tem um limite. Tudo tem um limite. Entre 2014 começam a aparecer os primeiros sinais mais claros disso. Tanto que a economia brasileira, em termos de produto interno bruto, que é o principal indicador econômico, não cresce, é 0,1%, ela zera, né? Só que neste primeiro momento não há uma reação de política pública e uma mudança em termos de lógica no país. Porque nós estamos falando de um ano que tinha a Copa do Mundo e de um ano eleitoral. Então, não aconteceu por motivos bastante claros quando a gente olha a estrutura e o contexto brasileiro. Nestas condições, ainda vivíamos um estado meio de êxtase, de poder comprar, de poder consumir, né, da empregabilidade. Só que muito do que a gente consumia e comprava também não era mais produzido pelas nossas indústrias. E aqui muitos dos nossos ouvintes, e todos nós vamos nos identificar, quem não compra pela internet de um site chinês, por exemplo. E que individualmente vale muito a pena. Só que nós temos que pensar que também quem está produzindo, daí não somos nós que estamos produzindo. E lá no fundo, isso acaba sendo emprego que não está sendo gerado. Deixa eu te fazer uma pergunta bem, de repente uma dúvida de muitos brasileiros, assim como eu. Para aquecer a economia, não valeria a pena, digamos assim, reduzir drasticamente os impostos para poder dar um poder um pouquinho maior de compra à população de menor poder aquisitivo? Isso não ajudaria a gerar economia, enfim? É que é muito difícil pensar carga tributária diretamente assim, porque a única fonte de recurso do município, do estado e da União é essa, é a principal, é a fonte de recurso, pronto. Tem alguma coisa de subsidiada, de transferência de renda, mas assim, ela é muito pequena. Então, quando a gente fala, tudo que a gente está ouvindo agora muito recentemente da questão do ajuste fiscal, as questões fiscais é o quê? É o que entra, e principalmente em termos de impostos, e o que sai. Bom, se o que entra é em termos de impostos, e com esses impostos, aqui eu não estou falando de tudo que aconteceu no Brasil e está acontecendo ainda em termos de corrupção, de outros processos. Mas se o que entra de impostos eu tenho que pagar o funcionalismo, fazer os investimentos públicos, colocar dinheiro nos serviços básicos de saúde, educação, segurança, assistência social, se eu reduzir isso, quem depende da política pública, eu não vou ter como atender. Por outro lado, e o que tu me questiona, né? A população vai ficar com mais recursos, ela poderia ter uma condição de vida melhor. Mas aquele que depende da política pública, na maior parte dos casos, e nós temos que pensar que o Brasil é muito grande, o que sobra para ele mesmo assim é muito pouco. Ele não vai conseguir. Como é que ele vai ter um atendimento de saúde no setor privado? Ele não tem recurso para isso. Porque no caso dele, mesmo o que sobra em termos de impostos, ele não consegue fazer isso. Se nós olharmos a comparação nossa com outros países, tem países que cobram quase 60% do PIB de carga tributária. Mas o retorno é bem maior. Isso. O nosso é 33, 35, gira em torno de 35 até 36. Tem países que é menos. Só que o retorno destes países, que é quase 60, ele é muito grande. Então, assim, a questão principal, no meu ponto de vista, não é o tamanho da carga tributária. É principalmente como ela é cobrada e aí depois como ela é investida. Por que como ela é cobrada, Elisandro? Porque o Elisandro, a Cíntia e aquele que ganha 200 mil reais por mês pagam a mesma carga tributária no arroz, no feijão, na carne. Sim. O que nós deveríamos fazer e que os países que têm uma noção melhor de como trabalhar com a questão da tributação e fazem isso mais corretamente fazem? Tributa a renda. O Elisandro que ganha R$1.000, ele vai pagar proporcional à renda dele. A Cíntia que ganha 5 vai pagar proporcional à renda dela e aquele que ganha 200 vai pagar proporcional à renda dele. Mas como fariam assim?
Como seria? É pela renda. O imposto de renda ele já faz isso. Sim. Tu tributa a renda. Tu não tributa o consumo. Hoje a gente tributa o consumo. Tá, entendi. E aí quando tu vai, por exemplo, no supermercado, ou quando tu compra um automóvel, todo mundo paga igual. Sim. E na carteira, no bolso daquele que tem menos renda, isso é mais significativo do que aquele que tem mais. Então, fundamentalmente, o que me parece é uma mudança, né, uma reforma tributária para estas questões, e aí sim, uma aplicação correta desse recurso. E tem um outro aspecto. Há 3 décadas atrás, nós víamos as políticas públicas muito distante, né? As pessoas não acessavam tanto a política pública, todos os serviços públicos. Hoje, é só nós olhar nos nossos municípios como a gestão pública municipal é importante. Os postos de saúde, as escolas municipais, tudo isso é muito importante. E isso também ampliou vem assim da década de 90, principalmente pós-Constituição de 88, é que esses processos começam a avançar. A Constituição de 88 é um marco nisso tudo. E aí, na década de 90, a gente começa a ter um pouquinho, porque ainda a gente vivia muita inflação, e agora nos anos 2000 que se amplia. Mas tudo isso é para dizer assim, não é necessariamente reduzindo a carga tributária que a gente resolve, Alessandro. Eu acho que é mudando esse contexto de como a gente cobra e de como a gente aplica. Mas então, eu entendi agora um pouquinho o que quis dizer, mas então, durante o governo, principalmente o governo Lula, né, no início do governo Dilma, foi reduzido então o IPI, é um imposto na linha branca, enfim, automóveis, enfim. Isso não foi mais ou menos o que eu tinha, vamos supor, que eu tinha mais ou menos, te perguntei, mas automaticamente, eu te pergunto isso também porque automaticamente não acabou endividando mais a pessoa de poder aquisitivo menor? Tem o olhar individual, de que sim, endividou, e tem o olhar coletivo que sim, o governo federal abriu mão de recursos durante muito tempo, e isso foi repasse menor para os estados, repasse menor para os municípios, e hoje a gente pode ouvir nos discursos dos nossos prefeitos sendo empossados e dizendo assim, nós temos que reduzir porque não tem dinheiro. Mas naquele momento o governo federal entendeu que era importante para poder fazer frente à crise que estava acontecendo no mundo. Por quê? Porque o Brasil não vai conseguir vender para o mundo inteiro. O que nós vamos fazer? Vamos vender para o nosso povo. Nós temos 200 milhões de pessoas que precisam consumir. Então vamos fazer eles comprar carro. Vamos fazer eles trocar a geladeira. Por quê? Porque isso vai fazer girar a economia brasileira. Durante um tempo muito curto, isso funciona. Por quê? Porque aí vem aquilo que tu disse. Chegou um momento que 50% das pessoas devia mais do que ganhava. E aí tu não consegue mais dar conta. Né? A gente não consegue mais dar volta individualmente e o setor público como um todo também não consegue. Então, as medidas que foram tomadas anticíclicas, que estimularam muito o consumo e não corretamente o tipo de os investimentos, porque tem que estar isso tem que estar equilibrado, fizeram com que nós comprássemos mais e gerasse inflação. Né? Gerasse inflação, que inflação é o que? É aumento de preço. Então tem mais gente querendo comprar e não tem coisa sendo produzida suficientemente, os preços aumentam. E aí a gente está vivendo um outro momento agora. Um momento que aquela crise mundial continua acontecendo. Ela já chegou no fundo do poço, está começando a dar volta, mas ela ainda está aí, né? Que os países todos estão tentando se retomar. O que a gente vendeu para o mundo inteiro, que foi o que a gente chama de commodity, que é soja em grande escala, petróleo em grande escala, milho em grande escala, etc, etc e tal. Os preços que estavam valorizados não estão mais, o mundo voltou a produzir. Né? Os chineses que cresciam a 10% ao ano, hoje crescem a 6 ou 7%. E aí 1 bilhão e 300 milhões de pessoas consumindo menos e crescendo menos é muito significativo no mundo. Né? Os Estados Unidos não se recuperaram plenamente, eles ainda falam em taxa de desemprego de 7%, 8%. Isso faz com que a dinâmica mundial também não esteja boa. E aí fora outras coisas que estão acontecendo. Associado a isso, quando acontece a eleição 2014, 2015, a presidente Dilma assume o segundo mandato, tudo aquilo que não foi feito antes e que se sabia que tinha que fazer, é feito no primeiro mês de janeiro de 2015. E o nosso ouvinte vai lembrar, a conta de luz aumentou 40%, os custos vieram, e aí o preço das coisas aumentaram significativamente, e isso é perda de poder aquisitivo. As empresas muito receosas não contratam mais.
Ali a pouco elas não contratam mais e elas começam a demitir. Por quê? Porque elas não estão fazendo novos investimentos. Algumas está muito associado ao que aconteceu em termos de processo, não só de corrupção, mas do mercado internacional. Por exemplo, o setor petrolífero. Tem todo o problema da Petrobras, que aí sim diminuiu investimentos, teve todo um, né, tá ainda em investigação muita coisa, aconteceu muita coisa na Petrobras. Rio Grande, aqui próximo, né, no nosso estado, que dependia de várias plataformas que iam ser construídas. Uma vai ser construída. Então todos os investimentos, as pessoas que foram para lá para trabalhar, não tem emprego para elas. Tem cidades no Rio de Janeiro quebradas, as cidades inteiras. Por quê? Porque dependiam do petróleo. Mas além do processo de corrupção, nós temos que entender que no caso do petróleo, como ele é um preço internacional, também é uma commodity, teve épocas que o preço do petróleo estava 115 o barril. Ele caiu a 30. Imagina o nosso ouvinte, tu com o mesmo custo de produção, uma vez tu ganha 110, ali a pouco tu vai ganhar 30 pela mesma coisa. Não é por nada que a Venezuela, por exemplo, está quebrada. Por quê? Porque a Venezuela só vende petróleo. E o preço do petróleo caiu drasticamente. Tá? Isso fez com que a cadeia do petróleo, que aí começa pela extração, mas todo mundo que fabrica o parafuso que atende a máquina, sofresse. Além disso, o setor automobilístico vai vir na mesma balada, porque volta a ter o imposto, a economia desaquecida, volta a ter, as condições não são essas, as pessoas também não estão mais consumindo. E a gente pode olhar pátios cheios nessas condições. Esses dois setores, no caso do Vale do Taquari, para nós chegarmos aqui, né, Elisandro, eles não nos afetam diretamente, porque o Vale não depende diretamente. Afeta Rio Grande, no caso do petróleo, né? Afeta Gravataí, no caso do setor automobilístico, muito mais do que a gente. Muito mais do que a gente. Então, talvez indiretamente, alguma coisa e tal. O que faz, além disso, né? O setor da construção civil. Esse sim afeta todo mundo, que é um setor que contrata muito. É um desaquecimento dos programas para investimentos, do número. Todo mundo construiu casa durante um tempo. Agora, chegam num limite também de que, bom, quem a gente consegue atender, quem tem recursos próprios, quem depende de financiamento, ele está muito mais caro. Então, diminuiu drasticamente. O setor da construção é um que vem demitindo. Teve um ciclo muito positivo, um ciclo de valorização, ele vem demitindo. Então, tudo isso está muito claro. Agora, por que o Vale ainda está empregando se tem 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil? Porque ele depende de uma cadeia produtiva muito mais diversificada, de uma cadeia produtiva que é a cadeia produtiva de alimentos, e que, vamos lá, né? Fundamentalmente as pessoas vão deixar, a última coisa que elas vão deixar é de comer. Né? É isso, de se alimentar. Ela primeiro vai abrir mão de outras coisas, ela vai substituir, mas ela não tem como, obviamente, né? Deixar de comer. E nós, com esta cadeia produtiva diversificada, dependendo muito, né, da nossa propriedade familiar, etc. e tal, conseguimos nos manter mais distante desse processo de desemprego que tem acontecido no Brasil afora. Claro que se a gente falar individualmente, Alessandro, e né, nós conversamos com as pessoas, vocês conversam com as pessoas, sabem de que, esta empresa reduziu, etc, etc e tal. Mas ainda o nosso saldo foi positivo no final desse ano. Quer dizer que a gente contratou mais do que demitiu. Os serviços, especificamente, demitiram mais, já fazem mais tempo. Por quê? Porque mesmo nos períodos sazonais, as empresas estão tentando trabalhar com o mesmo número de pessoas. Dentro do serviço está a administração pública, que durante muito tempo contratou muita gente para atender os programas que vinha recursos daqueles que eu falava lá, de investimentos que o governo federal, o governo do estado estimulava. Hoje nem governo federal, nem governo estadual está estimulando nada. Então, as administrações públicas também estão tendo que se enxugar. E, de novo, né, o discurso de posse de todos os prefeitos Brasil afora, diminuir pessoal, diminuir custo, diminuir gasto, enxugar. Enxugar por quê? Porque foi-se o bom momento de vir muitos recursos para os nossos municípios. Então, o setor de serviços demitiu. O nosso agro é o que vem mantendo durante muito tempo no Brasil, e no nosso caso, as contratações, a produção e os valores positivos quando a gente olha em termos de produção e de produto. A indústria está dando, no nosso caso aqui, ela zerou a conta, ela contratou esse ano mais do que no ano passado. Isso mostra de que a região é dinâmica, a região é diversificada. Como ela não depende dessas cadeias que mais sofreram com a crise, ela conseguiu dar conta,
melhor do processo dela. É uma região que vende basicamente para o mercado interno, ela pouco exporta, então ela não depende do que está acontecendo no mundo lá fora, ou depende menos, sempre tem relação, mas depende menos. No entanto, né, Elisandro, se a economia brasileira realmente não der a volta que se espera neste ano, principalmente no segundo semestre, talvez esse dado que ainda é positivo, ele já não seja mais. Né? Por quê? Porque o nosso empresário ele ainda está receoso com o que vai acontecer. E não só em termos federais, mas também se falando do Estado, né? A gente tá todo mundo muito receoso, muito angustiado com as coisas que estão acontecendo em termos de administração pública. E mesmo que eu não dependa da administração pública para o meu negócio diretamente, eu não faço serviço, né, para a administração pública, é muito do movimento que a administração pública faz que eu movimento os meus negócios, porque se está indo bem, vai todo mundo bem, se ela está incentivando, vai todo mundo produzir mais, por quê? Porque é confiança, nós estamos falando de confiança, né, e que hoje não tem, né, nós estamos vivendo um momento de desconfiança. De que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que a população se retrai um pouco até na hora de investimentos, na hora de compras, enfim, né? Eu vejo o setor lojista, principalmente, né? O comércio reclamando, digamos assim, isso, né? Que não tem mais clientes, que os clientes não aparecem, né? Estão mais receosos. Isso, né? Isso. Por quê? Porque, como é que eu vou fazer uma prestação mais longa se eu não sei se eu vou ter meu emprego ali na frente? Exatamente. Como eu vou fazer para poder... Porque eu tenho prioridade, eu tenho que pagar as contas principais da minha casa, então deixa, eu não vou comprar por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer, se as coisas se estabilizarem, aí sim eu vou comprar. E é isso está na mente das pessoas, e elas estão certas, né? Sim, nesse momento é um momento de cautela. Exatamente. É um momento de cautela para todos. Individualmente nós temos que cuidar das nossas vidas e zelar por elas, porque senão dali a pouco acontece alguma coisa na minha família, alguém perde o emprego, nós não temos mais renda suficiente. E a gente tem casos drásticos, né, de perda de renda de família e depois não consegue recuperar, porque a pessoa não consegue se empregar de novo no mesmo trabalho. Afora isso, tem mais gente procurando emprego, porque na família, assim, tinha só alguém que só estava estudando, tinha alguém que estava em casa, está voltando para o mercado de trabalho. Por quê? Porque perdeu o poder aquisitivo. Então, quer continuar tendo uma vida boa, tranquila, quer ter um poder aquisitivo bom, ou manter o mesmo patamar que tinha, tem mais gente da família voltando para o mercado de trabalho. E isso tudo faz com que esse contingente de pessoas procurando emprego seja maior. Com certeza. Tem mais gente na rua querendo trabalhar. E aí a taxa está em quase 12%. Nessa situação é onde surgem os novos microempreendedores, né? Isso. É ali. E tanto que esse é o número mais significativo. É pouco ainda no contexto, mas ele é o mais significativo. O que aconteceu, né? Muitos dos nossos ouvintes vão conhecer muito bem que é o microempreendedor individual. Que ele Elisandro, né? É bem a clareza disso. As pessoas, quando começou a crise, que elas tinham se legalizado enquanto microempreendedor individual, elas pararam de pagar os pequenos impostos que tinham ali. Por quê? Porque o dinheiro é contado, então vamos fazer no que for possível. Então teve uma queda assim de uns 30% dos microempreendedores individuais. Agora a gente começa a observar que isso já aumentou um pouquinho. Do ano de 2015 para 2016 foi 4 e alguma coisa, 4,5% mais ou menos no Brasil afora. Isso já significa que, bom, tenho uma taxa de desemprego alta, eu estou perdendo emprego, eu não vou conseguir me recolocar com carteira, então eu vou achar uma outra alternativa, que é o caso do empreendedor. Nós ainda no Brasil somos aquele empreendedor que acaba, pelo contingenciamento, pelas coisas que acontecem, se tornando empreendedor. Né? Nós temos que qualificar mais, nós temos que trabalhar melhor nessa perspectiva. E o que nos parece que tem que avançar muito é essa perspectiva do empreendedorismo, mas do empreendedorismo com inovação. Porque também de nada adianta eu entrar no mercado e disputar com um monte de gente que está aí nas mesmas condições. Eu tenho que vir com algo que eu consiga propor, né, de inovador, que eu consiga avançar, que isso sim
talvez tenha um espaço maior. Tem espaço para todo mundo. Exatamente. Tem espaço para todo mundo. Mas eu consiga me consolidar, inclusive como um empreendedor, que possa ter aí, né, comece pequeno, mas possa ter uma condição de um negócio que se amplia a médio e longo prazo. Estas questões têm que ser muito bem avaliadas por cada um de nós. Tá? Agora, a economia brasileira tem que realmente dar a volta que se espera dar na metade desse ano. E essa é uma expectativa muito grande que a gente tem. Aí sim vai fazer com que a gente tenha e continue tendo saldos positivos e a região continue contratando, né? Senão a gente pode estar aí no final desse ano tendo uma outra fala aqui. Tendo uma fala de que talvez nós zeramos ou a gente não contrate. Nós temos que dar a volta enquanto... E as perspectivas para esse ano, no seu entender? Elas correm um pouquinho nessa linha, né? Nós não temos como olhar a economia desassociada do ambiente político que a gente vive. E aí eu estou falando da forma mais ampla possível. Não tem como nós pensarmos a economia desassociada da política. A política se resolve mais rapidamente que a economia. Por quê? Porque a gente ajeita aqui e acha que o resultado vai acontecer. O próprio impeachment que aconteceu, se imaginava que logo a economia reagisse. E a gente está vendo agora que ela não reage. Por quê? Porque o processo ele é outro. Até porque está muito instável. Né? Todos os movimentos que acontecem em Brasília, eles não estão repercutindo o que se imaginava repercutir. Então, nós vamos fechar 2016, para o nosso ouvinte ter ideia. 2015 nós fechamos com um produto negativo, um PIB negativo de 3,8. Nós estamos falando de 2016 fechar um PIB negativo de 3,5, mais ou menos. Então nós estamos falando de quase 8% negativo, quer dizer, é encolher quase 8%, 7 alguma coisa. E nós estamos falando para 2016 de algo positivo, 2017, desculpem, algo positivo em torno de 1%. Mas imagina tu tirar um negativo de 3 para um positivo de 1, é crescer 4%. É muita coisa, tá? Isso é possível? É. É possível se realmente algumas medidas forem tomadas que retornem a confiança de nós consumidores, a confiança dos nossos investidores. Então se fala hoje ainda de um positivo no final desse ano de 1%, e que aí sim a gente consiga ter essa taxa de desemprego menor e ter patamares aí, não muito melhores, mas talvez uns 2, 3 pontos percentuais a menos, falando em 9,5% de desemprego. E os preços vão cair. A inflação, que é o que aumento de preço, vai cair. Vai cair por quê? Porque as pessoas não estão consumindo. Então a tendência é que ela seja menor. Ela já é menor esse ano do que foi ano passado. Que ela seja menor, que ela gire em torno de 5,5%. Por quê? Porque as pessoas não estão comprando, óbvio que os preços caem. É da lógica econômica. Agora, isso acontece mais no segundo semestre. Esse ainda vai vir muito repercutindo o ano passado. As administrações municipais que estão assumindo, elas estão vendo... Primeiro, elas têm que se ajeitar, elas estão vendo uma conta nos seus caixas bastante difícil de trabalhar. O Estado não está em condições de estimular e a União também não está nesse momento. Então, tem muito por entender nesse contexto todo. Isso faz com que os nossos empresários também se dá para esperar meio ano ainda, nós vamos esperar, porque, né, essas condições... O negócio, então, agora é durante meio ano, digamos assim, até metade do ano... fechar a mão por enquanto, esperar... ainda é cautela, ainda é cautela, ainda é tomar conhecimento de como estão as coisas, ainda é cautela. Agora, o que se imagina é que, né, na metade do ano, a gente vai começar a ter resultados melhores. Claro que, né, Elisandro, tudo mantendo-se do jeito que está ou melhorando. Se a condição política, por exemplo, piorar, não. Daí a gente vai ter. Será que tem como piorar? Eu diria que sempre tem, né? Infelizmente, né? Mas vamos esperar, né? Torçamos muito, né? Para que a economia que pare pelo menos de decrescer. Né? Que a gente espere, então, claro, precisa de um período para a economia começar na crescente. E também já ouvi falar, né, ou leio muito também, de que por mais meio ano a gente vai sofrer, entre aspas, ou sofrer, sem aspas mesmo, infelizmente, né, a corrupção, enfim, tudo que está acontecendo no cenário político, econômico do país, sempre sobra pro pequeno, né? Isso, a gente acha que não nos afeta, o resultado está aí, está nos afetando.
E temos que ser criativos. Isso. Vamos olhar para nós, nesse momento é isso. Cada um olha para si, com cautela, com criatividade, acha alternativas, porque vai lidando neste momento assim, para daí a gente poder ter uma condição melhor ali na frente. Muito bem. Dúvida. Obrigado, Cíntia, pelas suas palavras, muito importante também. Tenho certeza que todo mundo gostou. Se fosse o programa do Jô, a torcida, a galera ia dizer, sabe? Foi muito bom até, porque eu também tinha umas dúvidas quando me passaram que você seria então a entrevistada. Disse, vai ser muito importante, vai ser bacana, porque até é de interesse meu e também como de muitos de nós ouvintes, né? Isso. As suas considerações finais? Eu só tenho que agradecer, dizer que nós estamos à disposição. E, Elisandro, dizer para as pessoas assim, vamos nos olhar, vamos olhar para o outro, vamos ser criativo, vamos trabalhar, tá? Não vamos fazer muita conta nesse momento, né? Cuidar das nossas finanças, porque ali na frente as coisas tendem a melhorar e é isso que a gente sempre espera. E um ótimo 2017 para você todos. Também, Cíntia, muito obrigado pela sua entrevista, amor. Tá certo?